Fala, pessoal, foi no sufoco, né? No sufoco, na insistência, que o Inter acabou vencendo o Maracanã, para surpreender todo mundo, né? Tava todo mundo trabalhando com goleada, com isso e aquilo, né? E o Maracanã surpreendeu positivamente, e dá para se dizer que o Inter negativamente, né? Pela expectativa que se tinha em relação ao jogo. O que fica de boa mensagem é que na insistência o Inter acabou ganhando o jogo. E a entrevista coletiva do Roger foi muito boa, vou trazer uns momentos aí para vocês, porque o Roger usa, tô pegando aqui ó, expressões do tipo, me preocupa o mau momento individual dos nossos homens de ataque. Ele falou sobre a carência de gols, sobre essa dificuldade, né? Mas foram 30 finalizações do Inter, 2 do time do Maracanã, né? E tem um pênalti que o Alan Patrick errou, tem 2 gols que foram anulados, o impedimento do Wesley e o outro, um gol anulado, que é absurdo, o gol anulado do garoto Raikkonen. O guri estava entrando para a história, o garoto mais jovem a entrar numa partida oficial com a camisa do Inter. No primeiro jogo ele entra e faz gol, e o gol que estava dando a vitória para o Inter. E os caras anulam o gol por um toque de mão que ninguém viu, é inconclusivo. Não dá para ver o toque de mão. Pelo menos eu não consegui localizar o toque de mão. Gente, quando o VAR não desmente o campo, é a decisão de campo que tem que valer. Anular esse gol foi um absurdo. E o árbitro ainda ia até lá e anular sem ver claramente o toque de mão, mas tem a personalidade de manter a decisão do campo. O VAR veio para mostrar que aquilo que o campo disse, olha, tem algo aqui que está diferente do que tu está marcando. Não, eles chamaram a coisa e não desmentiram o campo. Foi um absurdo o que aconteceu, um absurdo, tá? Isso tinha que ser colocado, tá? Eu tinha que falar sobre isso, porque isso acaba atrapalhando o futebol. Né? Teve cada lance para se revisar a 7 minutos, depois 5 minutos, outro, e assim era para ter uma revisão no VAR. E aí fica realmente muito complicado. Mas olha, esse lance anulado é absurdo. Isso atrapalha o futebol. Tá? Ponto. Se é arbitragem, tá? Que foi ruim. Tá? Mas não tem a ver com o jogo, até porque esse lance já é lá no final. Né? O gol anulado estava na regra, né? Estava impedido, então tem que anular. Né? No mais, o que a gente tem que ver do jogo, o que o Roger destacou muito? Essas finalizações, em geral, elas foram criadas que o Inter não achou uma solução. Os caras fizeram uma linha de 5, uma linha de 4 na frente. Quando o Inter ia para o lado esquerdo, esse cara da linha de 4, ele também fechava para o lado defensivo. Então era mais um a barrar. Estava difícil de entrar. Então o Inter não estava conseguindo pelo meio, não tinha o Alan Patrick. Aí era bola na área, bola na área. E não é aquele passe na área. Era muito chuveirinho, bola imprecisa. Não é uma jogada de combinação que tu tenta o cruzamento, não. Era, vamos ver o que acontece. E aí não estava rolando. Tanto que o gol vai sair no final do jogo. Só no final do jogo acaba saindo o Gustavo Prado marcando o gol. Vou mostrar para vocês aqui um trechinho, então, tá? Do que disse o Roger Machado agora há pouco. Deixa eu colocar aqui na tela. Aproveita e vai já dando um like aí para dar essa mão. E se não está inscrito, te inscreve aí no canal. Vamos ouvir então o técnico Roger Machado. O que me preocupa é justamente a gente, em alguns momentos, ser pouco eficiente no volume de jogo que a gente tem. Um time ele tem que trabalhar para criar oportunidades de colocar os atacantes na cara do gol e para que eles definam com capacidade e sofrer menos. A gente, ultimamente, tem sofrido, com exceção do jogo contra o Nacional, poucos gols e temos tido um volume de oportunidades criadas e nosso aproveitamento tem sido baixo. A gente pegar os nossos jogadores de frente, o Wesley foi um jogador de 13 gols do ano passado. Esse ano ainda não conseguiu balançar as redes. O Vitinho foi um jogador de 5 gols no campeonato estadual e depois, nesses jogos todos, ele não conseguiu voltar a balançar a rede. O Enner no campeonato estadual, tanto que alçou o protagonismo da titularidade, com o gol, inclusive, nos jogos finais, e de lá para cá também não tem conseguido, com grandes oportunidades sendo criadas para esses caras de frente finalizar. Isso sim, a busca das alternativas, o que me preocupa, na verdade, é esse mau momento individual dos nossos jogadores de ataque, isso sim. E a gente busca no dia a dia
né, essas soluções, esse volume de oportunidades que a gente cria, que a gente tenha um melhor aproveitamento. Né? Com relação à instabilidade coletiva, eu não vejo ela como um todo, eu vejo de um setor que é um setor muito importante, né, que é o setor de definição, né, do time, e a gente sabe que quando esse setor ele não funciona adequadamente, né, o time acaba sofrendo, que não é só impedir que o adversário faça gols, né? A gente precisa balançar as redes. Bom, gente, deixa eu tirar aqui, tá? Poucas vezes vi o Roger ser tão direto assim, tá? Ele apontou um problema técnico de um setor do time. Porque hoje as críticas são todas elas focadas no Ener Valencia. Ele que está sendo o cara mais cobrado, ele é talvez o que seja mais caro, mais famoso e tal, mas o fato é que o Roger fala, né? O Vitinho marcou no Gauchão, não voltou a marcar. O Ener, sim, marcou no Gauchão até na final e de lá para cá não conseguiu marcar. Mas o Wesley não marcou nenhum gol no ano. Estamos falando dos atacantes. Né? Então há sim um problema. O Borré estava com poucos gols, tem menos gols que o Valencia. No último jogo que ele jogou, conseguiu o gol. Mas também o Borré vai ficar um bom tempo parado, né? Lesão muscular, grau 2. Então, né, o Inter não terá o Borré pelos próximos jogos. Então o recado foi muito direto, né? O Inter precisa melhorar a finalização. Isso é um recado de problema técnico dos jogadores. Bom, isso aí se trabalha, né? Se trabalha, porque, claro que, vai treinar fundamento com os caras profissionais, marmanjo, tem que aprender na base. Sim, mas não é questão de aprender ou não aprender. É que tu tem que treinar, se as coisas não estão acontecendo, não há outra maneira de melhorar. Tu sempre está aprimorando aquilo, não é porque aprendeu o fundamento uma vez, tu não tem que estar aprimorando, tu aprimora toda hora, e os caras estão errando, né? E o Roger hoje, nominalmente, disse, olha, precisamos balançar as redes, né? O que aconteceu foi o seguinte, essa quantidade de bola, porque uma coisa é o Bernabé passando, trabalhando com o Wesley, indo no fundo e dando um cruzamento, isso é uma coisa. Outra coisa era o Ramon ali da intermediária dando chuveirinho para a área, para ninguém. Completamente diferente. Só quando o Alan Patrick entra que tem uma jogada, já estava o Raikkonen também em campo, ele já tinha feito o gol que tinha sido anulado, que tem uma jogada que o Alan Patrick puxa, ele sinaliza pro Ramon passar, o Ramon vai no fundo, ele recebe do Alan Patrick, cruza rasteiro daí, mas daí é um cruzamento que ele olha e ele percebe, ele dá um passe, como tem que ser um cruzamento, e o Raikkonen finaliza para fora. Tá? Mas essa é um exemplo de uma jogada que não é pega a bola e joga na área para ver o que acontece, que foi muito que o Inter fez. Muito que o Inter fez. Claro, na insistência, o Inter acabou. A boa notícia é isso, porque a gente já viu o Inter pegar times ruins, ter dificuldade e não conseguir nem ganhar. O vexame era, né? Então, foi um resultado cômodo? Não. O Inter teve um desgaste físico e emocional que talvez não precisasse, porque era um jogo no Beira-Rio contra o Maracanã, um jogo para em tese ser tranquilo, descansar o time, né, ganhar com facilidade. Não foi possível. Bom, mas ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Eu não acho que o Inter vá perder para o Maracanã, né, no jogo da volta lá no Ceará. Não pode perder para o Maracanã em nenhum lugar. Né? Então, né, quanto a isso, eu acho que dos males, né, o menor, porque o Inter ganhou pelo menos o jogo. A tragédia, vergonha, como eu vi no chat do Voz do Gigante, quando a gente estava fazendo a transmissão, eu acho exagerado. Acho que foi um mau desempenho. Agora, vamos lembrar coisas boas. O Inter tem uma derrota no ano. Foi uma noite que não foi legal. Alan Patrick errou pênalti, né? Não foi uma noite boa do Internacional, não foi. Mas numa noite onde as coisas não foram boas, o Inter pelo menos ganhou o jogo. Eu sei. Pô, Nando, mas no Maracanã só 1-0. Sim, foi decepcionante para todo mundo. Mas, nessas alturas, tá? Mesmo sendo magro, tem que ganhar. E o Inter conseguiu pelo menos isso, tá? Agora, preocupa-se, né, os jogos mais fortes, tipo um Corinthians agora fora de casa, o Inter, né, não conseguir render, mas eu acho que cada jogo é um jogo, eu acho que vai ser outro jogo, o Corinthians vai vir para cima, né, um jogo completamente diferente, né, então fica aqui, o que aconteceu no Maracanã, fica no Maracanã, tá bom? Foi no Beira-Rio, mas estava lá o Maracanã. Tá bom, galera? É isso, não foi uma noite paulada, né? Foi frustrante, os caras, todo mundo imaginando o Inter lavando a alma, Ener Valencia fazendo gol. Mas, pô, se o cara não anula aquele absurdo de gol, se o Alan Patrick acerta aquele pênalti, eu sei, mas já é 3-0, entendeu? Então, vamos lá. Não aconteceu nada.
Só foi uma vitória magra de 1-0. Deixa teu like aí, te inscreve no canal, tá bom? E vamos chegar juntos aí aos 60 mil. Até mais, valeu!